É saúde, tá na mídia. E você está no Saúde na Mídia. Começando mais um episódio novo. Gente, hoje falando sobre superação de desafios, sobre liderança, sobre estar à frente de equipes e ter a difícil missão de gerenciar crises. Karina? Exatamente, é um assunto que a gente nunca abordou aqui no Saúde na Mídia. E precisamos, falar sobre liderança, coragem, empatia no ambiente de trabalho. E olha, o foco é na missão de cuidar de pessoas. Vamos falar sobre a liderança na área da saúde. A gente trouxe um especialista no assunto, que é o Rubinho Silva, gerente de gestão de pessoas. Seja bem-vindo aqui ao Saúde na Mídia, Rubinho. É um prazer recebê-lo. Pelo convite, muito obrigado. Olha, Rubinho, a gente vai começar falando quando a gente fala assim sobre liderar. Qual é o maior desafio quando a gente fala na liderança na área de saúde? Existe uma diferença da liderança na área de saúde para a liderança em outras áreas? Sim, existe, até por conta da especificidade, Nós lidamos com vidas diretamente. O nosso usuário final são os pacientes que adentram nossas unidades de saúde. Então ali está o desafio maior em específico no que se diz respeito à área da saúde. Então, o grande desafio que a gestão, os líderes na área de saúde têm é justamente fazer uma combinação única entre a habilidade técnica, a habilidade estratégica, mas também, não menos importante, a habilidade emocional. Então eu posso dizer que são os três pilares importantes. Todas as lideranças, todas as gestões precisam ter essa habilidade, esse conhecimento. Mas na área da saúde, por conta da especificidade, a gente precisa ter um olhar melhor, um cuidado maior e ter uma habilidade maior de combinar esses três pilares. Com isso a gente consegue, tendo êxito nessa combinação, nessa administração, a gente consegue sim engajar e inspirar a equipe a trabalhar no mesmo objetivo, que é claro, prestar um serviço de qualidade de saúde lá na ponta, lá no usuário final, que há dentro das nossas unidades de saúde, sem sombra de dúvidas. O setor de saúde, por si só, já é desafiador, Porque eu imagino que você está num hospital, numa policlínica, então tem o atendimento emergência, urgência. Existe assim uma prática comum da liderança nesses setores em geral? Existe sim, existem os protocolos específicos para cada tipo de serviço. E para além disso, a liderança na área da saúde, ela precisa saber tratar estrategicamente os desafios diariamente. Como eu citei anteriormente, existem as questões dos pilares, que eu chamo assim, posso assim chamar, que são os três pilares que nós precisamos ter enquanto liderança, em todas as áreas. Mas na área da saúde, a gente precisa saber o momento certo de alavancar, digamos assim, de usar mais daquele tipo de estratégia, daquele tipo de técnica, daquele tipo de habilidade emocional para cada tipo de situação em que a gente está ali diante, num momento de crise, numa gestão de uma unidade. Exemplo, nós tivemos a questão da pandemia, Existe a área da saúde, de um modo geral, no contexto nacional e até mundial, pré-pandemia, com os desafios que nós já tínhamos, que não são poucos, mas existe um contexto da saúde pós-pandemia. E pós-pandemia, depois de um certo tempo, a gestão em saúde amadureceu em alguns aspectos de desafios que não tinha antes, então ela consegue hoje já trabalhar de uma forma mais madura nesse aspecto e com os protocolos aplicados para gestão de crise, para gestão de risco, para mitigação de demandas externas, que são muitas, com pouco recurso. Então, usar da estratégia nesse aspecto é importante e cada tipo de serviço, sim, tem a sua forma de tratar determinada situação para aquele seu público específico e assim conseguir fazer um atendimento de qualidade. Isso, Rubinho, independe, por exemplo, do tamanho da instituição. Por exemplo, é diferente uma liderança num consultório, por exemplo, é diferente uma liderança numa clínica ou num hospital de urgência e emergência? Eu não diria que é diferente, os contextos são diferentes, porém, saber lidar com cada tipo de área, usando desses pilares, é importante. Por quê? Por mais que eu esteja num ambulatório, um consultório, que eu atendo pacientes elegíveis, são consultas de rotina e tudo mais, eletivas e tal, eu consigo também utilizar dessas técnicas, dessas habilidades, para dar uma prestação de serviço de qualidade para aquele paciente.
Mas eu também posso escalar isso para um âmbito maior, um hospital de alta complexidade. Eu também preciso estar alicerçado nesses pilares para que eu consiga efetivamente prestar um serviço de qualidade. Eu preciso ter um apoio emocional à minha equipe para que eu possa ter um profissional que é técnico, que tem estratégia, que sabe as estratégias da empresa, mas que porventura, se não estiver emocionalmente estabilizado, digamos assim, ele pode não prestar um serviço de qualidade de saúde. Consequentemente, eu vou ter um usuário insatisfeito, que isso vai voltar com uma onda da forma que eu entrego, e volta essa onda para mim de volta com a insatisfação, o que vai reverberar numa como eu posso dizer, numa situação de descontrole, digamos assim, daquele meu serviço, daquela minha prestação, daquele meu processo. Gerando uma experiência ruim para aquele paciente. E isso vai impactar em toda a estrutura, tanto do usuário, quanto da gente, gestão, quanto do colaborador que está lá na ponta fazendo atendimento. Vira bola de neve. Bola de neve, exatamente. Esse é o ponto. Então precisa de fato usar da estratégia e saber o momento de ativar determinada chave para aquele tipo de atitude, de ação, protocolo que deve ser. Como é que funciona esses tipos de protocolo, essa ativação de chave? Existem algumas palavras, né, na comunicação para ela ficar mais clara, para ela ficar mais eficaz, para que você minimize essas crises, porque a gente sabe que muitos problemas são na interpretação, na comunicação. Chega na linha de frente, geralmente quando se trabalha com saúde, é alguém sentindo dor, um paciente com dor ali crônica, uma dor grave, uma dor aguda, ele está precisando de um socorro imediato. Como você falou, o profissional de saúde, se ele não estiver bem naquele momento, ou tiver com muita sobrecarga ou outras demandas, como foi no período da pandemia, ele não vai conseguir receber aquele paciente da forma como ele deveria, e a comunicação começa a ser o ponto-chave das crises. Como é que é o protocolo de comunicação? Como é que é esse protocolo que vocês fazem, esse gerenciamento, esse treinamento das equipes, para que elas saibam o que falar e na hora certa de como falar? Pronto. A comunicação, ela é importante, né? E cabe ao líder, ao receber uma demanda externa, ao receber um cenário atípico, cabe a ele filtrar, fazer estruturar as ideias, estruturar aquela situação, para que ele possa repercutir isso para a equipe, para que ele possa comunicar. E aí ele tem que fazer e criar um ambiente, uma cultura de comunicação. Mas a comunicação não é só de cima para baixo. Existe a comunicação retornando. Existe também uma cultura de ouvir o colaborador. Porque na grande maioria das vezes, apesar do líder ser técnico, ele tem um conhecimento técnico, mas quem está dia a dia, lá na ponta, tendo contato com aquela rotina, com aquele processo, com aquela demanda, é o colaborador lá da ponta. Então ele precisa também ouvir, porque de repente ele tem uma saída para aquele contexto, né, para aquela crise que pode se instaurar, de uma forma bem mais dinâmica, bem mais fácil. E é importante que o gestor ele se ponha no lugar também de escutar a equipe, para que ele também construa a questão, uma cultura de apoio, para que o colaborador se sinta satisfeito, se sinta apoiado, se sinta acolhido, e ele tenha uma liderança empática com ele. E a gente, enquanto gestor, tem que ter a consciência de que a gente não consegue fazer as entregas sem a nossa equipe. Eu sozinho não faço nada, e eu preciso ter a minha equipe comigo, e eu preciso escutar a minha equipe. É muito nesse sentido. Existem palavras que nunca podem ser ditas na hora do atendimento ali da saúde? Com toda certeza. O que, por exemplo, que a gente nunca pode falar para aquele paciente ou para aquele colaborador naquele momento ali de crise? O que eles não podem falar de jeito nenhum, que eles são treinados para não falar? Primeiramente, a gente o paciente nas unidades em específico, ou qualquer outro profissional que busque um atendimento da gente, ou linha de frente da saúde, ou quem está aqui na retaguarda, digamos assim, que são serviços administrativos, todos de alguma forma têm alguma fragilidade, têm alguma dor, alguma necessidade que precisa ser atendida. E de antemão a gente jamais pode dar uma voz de recusa, seja ela qual for. Por mais que ele adentre, por exemplo, uma unidade que não é específica para aquele determinado caso. Não adianta simplesmente eu fechar a porta da unidade na cara do paciente e dizer que ele tem que procurar outro lugar. Eu tenho que acolher, eu tenho que orientar e eu tenho que ter uma fala de atenção.
uma fala humanizada. A mesma coisa um funcionário de qualquer unidade que procura o serviço administrativo para tentar atender qualquer anseio que ele venha trazer, e a gente também não é receptivo com esse colaborador. Então, o que não se pode falar, sem sombra de dúvidas, é não ter esse olhar, é um não, sem uma justificativa, sem uma orientação, sem orientar a quem buscar e a quem recorrer e aonde recorrer. No contexto de saúde, assim, existe muita informação. Na verdade, uma sobrecarga de informação. Então, o que uma boa prática de liderança executa com esse tipo de situação? Porque às vezes tem a campanha do mês, tem o que tem que fazer, tem os processos, tem o que você tem que informar. Importante é o gestor de saúde conhecer os processos, né? Mapear os processos, e ele vai, em posse disso, estruturar todos aqueles processos, seja um processo de acolhimento, seja um processo de conscientização do usuário, conscientização do próprio colaborador, seja um processo interno de administrativo, seja ele qual for. Então ele precisa primeiramente estruturar as informações para que ele possa passar para a equipe de forma estratégica. E às vezes o processo ele inicia na equipe A e termina na equipe D. E existe a transversalidade. Então, a partir do momento que ele conhece o processo, estrutura o processo para replicar aquela informação para a equipe, ele vai conseguir saber a quem demandar. Ele vai demandar primeiro para a equipe A, que depois vai a equipe B, C e finaliza na equipe D. Porque não adianta eu pegar a informação, todas elas, e jogar todo para a equipe D, que é quem vai entregar o processo no final, mas existe toda uma linha de processamento anterior a essa última equipe. Então eu preciso fazer essa estruturação das informações essenciais que eu preciso passar para o atendimento da demanda. Então, como são muitas informações, a gente precisa ter esse cuidado, enquanto gestores. E, novamente, questão da comunicação clara, comunicação transparente, eficaz, né? Que é para que a gente consiga, ainda mais na área da saúde, consiga passar segurança. Se fazer entender, né? E se fazer entender, justamente porque a gente não tem muita probabilidade, não tem muita margem para erros, né? Essa é a situação. Então a gente precisa ser claro quanto a isso e deixar a equipe tranquila, no sentido de que você está aqui na retaguarda e vai dar todo o suporte e meios para que elas consigam executar. Então a gente precisa fazer uma estruturação das informações, filtrar aquilo dali para aí sim a gente conseguir fazer as demandas das equipes. E amiga, a gente passa por um bastidor vamos dizer, de todo esse processo de atendimento, e nem imagina que existe essa complexidade toda. Não, ele falou de equipe A, equipe B, equipe C, equipe D, processo, sobrecarga de informações, palavras que não podem ser ditas, o que tem um protocolo a ser feito. Como é que fica a cabeça, né, desse colaborador da área de saúde que está com milhões de situações, ainda tem um juramento dele de salvar vidas, de dar o melhor para ele. Filtrar o que é difícil, emergência. Como que seria difícil para ter motivação diária, por exemplo? Com esse desafio, né, que todo mundo enfrenta, de o líder ter que motivar, engajar, deixar a equipe ali sempre em constante estado de tranquilidade para exercer suas funções. Como que é esse desafio? Então, o que seria a maior ferramenta para essa motivação diária? Como é que a gente pode manter esses colaboradores motivados diariamente com tantas situações que eles têm que gerir ali no dia a dia? Sem sombra de dúvidas, eu diria que é ser uma liderança, né, onde eles possam realmente se sentir confortáveis em procurar, ser acessível, ser parceiro, efetivamente. Não adianta um líder apenas técnico, assim como não adianta um líder que apenas usa das estratégias, sem que ele também seja um líder com habilidades emocionais, né? Que ele consiga trabalhar as habilidades emocionais para com a equipe, né? Então a gente precisa realmente ir ao chão da fábrica em determinadas situações. Não adianta ficar no seu escritório só esperando as informações, esperando as coisas acontecerem, se a gente não se incomoda em sair da nossa zona de conforto e ir até as unidades de saúde, ir até o colaborador que está ali num serviço fim, para que a gente entenda as dores e que a gente seja acessível. E isso, a partir do momento que o gestor entende essa demanda, entende essa sensibilidade, ele consegue ter equipe com ele consegue motivar
O liderado, a equipe, sabe que pode buscar e sabe que vai encontrar no gestor um gestor com empatia, que vai escutá-lo. O que não quer dizer que o gestor, por escutar o colaborador, o funcionário ou a equipe dele, ele vai ser um líder permissivo ou coisa do tipo. Pelo contrário, é importante que a gente escute a equipe, porque às vezes a equipe, como eu já citei, tem as melhores soluções, está ali dia a dia com aquela demanda, com aquele processo, e apesar de nós termos o conhecimento técnico, ele está ali mais diretamente ligado com aquele processo. Então ele consegue, de repente, dar uma solução, e esse reconhecimento, a gente reconhecer isso, também gera a satisfação da equipe. Então, uma cultura de reconhecimento, uma cultura de escuta, uma cultura de apoio, né? Dar meios para esse colaborador, isso tudo é um desafio grande para a liderança, e isso tudo gera a satisfação, e com certeza o líder vai ter equipe com ele para encarar os desafios, e ainda mais no ambiente da saúde e em época de crise. Será que ser líder a pessoa precisa ter essa habilidade já dentro de si, de liderança, ou ela consegue adquirir e tá treinando essa habilidade futuramente? Porque tem pessoas que já nascem ali com aquele perfil de liderança, já tem essa empatia, já tem essas habilidades, essas soft skills que a gente precisa, de flexibilidade, agilidade, pensamento rápido, tomada de decisão, e tem gente que tem um pouco mais de dificuldade para isso. Então tem perfis, né, de pessoas que realmente já nasceram para ser líder. Sim, eu acredito que existe sim o líder nato, mas eu também acho que é uma questão da pessoa se autoconhecer e se propor aos desafios. A partir do momento que você tem uma mente aberta, né, a entender, encarar e principalmente gostar daquilo que faz, você consegue passar por essas barreiras, por essas etapas, e com a medida do tempo, com o passar do tempo, você vai adquirindo bagagem suficiente para ser um líder com as especificidades de cada área que a área precisa e com aquele brilho que a gente precisa efetivamente ter de sair de sua casa e todos os dias motivado, até porque o líder, ele também tem essa pressão de impactar vidas, né? Então o líder, ele impacta vidas, né? Ele tem essa pressão de que ele tem liderados, ele tem pessoas que dependem da gestão dele, do olhar dele, do cuidado dele. Então, nesse aspecto, é importante que o líder saiba disso, né? E tenha esse cuidado em especial, porque ele vai impactar essas vidas justamente nesse ponto. Essa é a questão, né? Então, é muito por esse lado também. Então, eu acredito que a gente consegue, sim, com o tempo, otimizar as lacunas. Ninguém nasce montado, ninguém nasce pronto. Apesar de existir alguns talentos natos, mas a gente com o tempo vai adquirindo. Eu ia te perguntar exatamente o oposto de Amanda, que é justamente isso. Para quem não é um líder nato, quem não nasceu, dá para desenvolver um bom líder para a área de saúde? Dá sim. Até porque eu acredito que em alguma área eu vou ser diferenciado. Mas se eu tiver uma predisposição e me autodesafiar, me autoconhecer, eu vou buscar potencializar aquelas outras áreas que eu não tenho ainda essa habilidade toda. Então eu tiro por mim, por exemplo, sou contador, né? Trabalho na área da saúde, sou apaixonado pelo direito trabalhista, né? Não estou na linha de frente, mas estou na área da saúde, conheço já há muito tempo, então eu me encontrei nesse mercado, nessa área, e hoje eu me sinto mais preparado do que antes. Eu tive, não vou dizer o privilégio, porque não foi um privilégio, mas eu tive a oportunidade de estar inserido no contexto da área da saúde, justamente na época da pandemia. Eu tinha acabado de mudar de um ramo, eu saí do ramo de saneamento básico e fui para a área da saúde, e logo sem demora estourou a pandemia, e no meio dessa pandemia toda, dessa situação toda, que todo mundo sabe como é que foi, a gente foi com o tempo amadurecendo, enxergando com outro olhar a área da saúde, se sensibilizando e os talentos aflorando e as buscas, né, os desafios aparecendo, a gente se propondo a encarar esses desafios, e a gente vai amadurecendo e vai construindo, se solidificando e amadurecendo essas habilidades, sem sombra de dúvidas. E falando em gestão de pessoas, o IDVH é um instituto comprometido com a saúde e a segurança no trabalho, com uma equipe dedicada e atendimento humanizado. Oferece serviços de qualidade e projetos que promovem ambientes laborais mais seguros e saudáveis. É só acompanhar no Instagram, @InstitutoIADVH.
Habilidades como tomada de decisões rápidas, né? Ser ágil e ser flexível também ali, se adaptar a mudanças, como a gente passou aí pela pandemia, são habilidades fundamentais para um bom líder na área de saúde? Com toda certeza. Justamente por essa dinamismo, né? Hoje o cenário ele é de pandemia, amanhã ele é de viroses, amanhã ele é de dengue, e a gente precisa realmente se reinventar num contexto desse para, na questão de tomar decisões rápidas, eu preciso da minha equipe para que ela me forneça dados confiáveis, para que eu possa manter o monitoramento constante, para que aí sim eu consiga tomar uma decisão rápida, assertiva, ética, responsável, transparente, para que eu impacte de maneira positiva efetivamente o usuário da saúde. E em relação à flexibilidade, o líder ele precisa amadurecer, ele precisa treinar a habilidade da flexibilidade em si, para que ele possa também, junto da equipe, saber motivar a equipe, saber engajar a equipe a ser flexível às mudanças de cenários. São intensas, são muitas, né? Então, trazendo novamente à tona essa questão da pandemia. Na época da pandemia, nós estávamos com um serviço bonitinho, redondinho, uma policlínica, um hospital bonitinho aqui, só que de repente a gente tinha que abrir outras unidades com outro tipo de atendimento, com um público carente mesmo de um atendimento de urgência e emergência, né? Em muitos dos casos, na grande maioria dos casos, e a gente teve que virar a página de sair do comodismo, digamos assim, e partir para frente, de fato, dos processos e na mudar pressão, ali, na pressão. Na pressão, porque chegaram tantas informações, né, que a gente não tinha esse processo, não tinha conhecimento da doença, dos tratamentos específicos, de como é que ia reagir. Então, o início disso tudo foi um momento de um choque de realidade em toda a área da saúde, para que só depois de um certo tempo a gente começou a entender e saber quais os protocolos, quais os tipos de atendimento, qual a forma de agir diante de determinada situação. E aí sim, houve também a tratativa de habilidade, né, de tratar essa habilidade da flexibilidade, não só dos gestores, mas muitas equipes. Porque sem as equipes a gente não consegue fazer as entregas de qualidade na área da saúde, sem sombra de dúvidas. E Rubem, manter esse bem-estar emocional da equipe é desafiador, porque eu imagino assim, para quem trabalha, por exemplo, com serviços como oncologia, UTI, ambulatório, é tanta dor, tanta doença, tanto trabalho sob pressão, que você recebe a informação, você já mal o processo, você já tem que executar conforme está no protocolo. Qual que é a importância de manter esse colaborador, vamos dizer assim, essa liderança, fazer esse trabalho de saúde emocional? A importância ela é essencial, justamente pelo fato de tu conseguir manter uma equipe engajada, uma equipe sadia emocionalmente, fisicamente, psicologicamente é importante. Então, as empresas de um modo geral, mas em especial no âmbito da saúde, é importante que se crie, né, protocolos de cuidado e bem-estar do profissional. Então, a gente tem N ferramentas, né, para com isso. Empresas oferecem, por exemplo, serviço de atendimento psicoterapêutico para os profissionais, esporte, lazer, benefícios que vão além dessa situação de um plano de saúde, de um plano odontológico, e também os próprios líderes podem motivar dentro do ambiente interno de suas equipes rotinas, né, para além do ambiente corporativo, para além da rotina diária no ambiente de saúde, que vai fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida para além da empresa, para que ele fique bem, para que ele consiga prestar um serviço de qualidade. Então, essa cultura, né, do cuidado e bem-estar, ela vai para além, já que a gente está na área da saúde, a gente precisa ter o bem-estar do nosso paciente, a gente precisa impreterivelmente ter o bem-estar do paciente, que é quem cuida do colaborador, que é quem cuida daquele paciente. Então, é de suma importância e é um desafio grande, porque
as Eu empresas... imagino do profissional mesmo, eu imagino o profissional de saúde, porque às vezes a gente tá tão focado em coisa e esquece por conta de todas, são humanos. São pessoas cuidando de outras pessoas que mais negligenciam a própria saúde, né? Exatamente. Eles nunca têm tempo para cuidar de si, de buscar ajuda, de fazer uma consulta, vai deixando para depois. Eu vejo isso, porque eu sou filha de pai e mãe médico e são os últimos a procurarem ali ajuda. Parece que não, tá tudo bem e vai enrolando por ali, né? Mas é isso que a gente não quer, gente. A gente tá aqui para levar mais qualidade de vida para você, levar essa informação para que você sim busque ajuda, cuidar de quem cuida, né? Essa foi nosso mote hoje, falando sobre liderança em saúde. Rubinho, finalizando aqui nosso bate-papo hoje, muito obrigada pela sua participação. Antes, a gente tem mais uma pergunta para você, mas é você mesmo que vai escolher a sua pergunta. Olha, tem aqui a caixa preta, Rubinho. Tá ótimo. Essa caixa preta tu vai abrir, vai escolher, vou até te ajudar. Você vai escolher uma perguntinha daí, vai falar essa pergunta pra gente. Tá ótimo. E responder de coração pra galera de saúde na mídia. Ixi. Qual o risco? Vamos lá, deixa eu... Qual foi o risco mais ousado que você já enfrentou em sua vida pessoal? Gente, o risco mais ousado foi um desafio mesmo muito pessoal, no sentido de que eu tinha uma rotina de trabalho e de emprego, eu fiquei desempregado e eu tive que me reinventar. E aí o que foi que eu fui fazer? Eu fui fazer Nega Maluca. Eu, e contador formado, é um docinho, um bolinho do pote. Na época ainda não tinha essa questão do bolo de pote. Então eu fui, a minha esposa continuou trabalhando, só que a renda dela não era o suficiente. Então eu tive que me reinventar. Aí eu fui fazer o meu Nega Maluca, criei uma página no Facebook de departamento pessoal, comecei a dar dicas. Então foi um desafio pessoal assim, bem grande meu, que eu tive que me reinventar, me tirar alguns preconceitos, né? E fui correr atrás. Eu acho que é aquela situação, a gente não deixar as nossas fragilidades serem maior do que a gente, e a gente realmente saber dar a volta por cima, se reinventar, porque ninguém nasce pronto e os desafios estão aí para serem enfrentados. E hoje está dando aula aqui pra gente, né? Sobre isso, sobre flexibilidade, sobre mudança, sobre liderança. Parabéns por essa história. Obrigado. Uma história de inspiração, e são histórias como essa que a gente gosta de contar aqui nos nossos episódios, né, Karina? Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente finaliza por aqui e quero que você se inscreva aqui no canal. Se ainda não se inscreveu, gente, começa a se inscrever agora. É só clicar aqui. É um clique, tá um clique de distância, né? No Instagram, no TikTok, no Spotify. Exatamente, em todas as plataformas. Então fiquem com Deus e até o próximo episódio. Saúde, gente. Tchau, tchau.